A gente abre essa edição com as notícias sobre a queda do avião que levava a delegação da Chapecoense. É triste notícia que a gente vem acompanhando desde a madrugada. O time ia disputar amanhã a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional em Medellín, na Colômbia. Vamos dar uma olhada aqui primeiro, para a gente começar essa cobertura especial de hoje, triste cobertura aqui no Bom Dia Brasil, no trajeto desse avião. Olha, esse avião saiu ontem à tarde do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e havia 81 pessoas a bordo, 72 passageiros e 9 tripulantes. Entre os passageiros, toda a delegação da Chapecoense e também muitos jornalistas. Fez uma parada em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E aí perdeu o contato com a torre de controle. Isso foi por volta das 10h15 da noite, no horário da Colômbia, 1h15 da madrugada, pelo horário de Brasília. E foi aqui nessa região entre La Serra e Abel-Rural, que é uma região muito montanhosa. A queda aconteceu exatamente nessa região de difícil acesso. Agora chove muito por lá, as buscas estão difíceis e foi bem no momento em que o avião se aproximava, já estava quase a 3 quilômetros da cabeceira para pousar no aeroporto José Maria Córdoba, que fica em Rio Negro, é perto da cidade de Medellín. Infelizmente, o prefeito de Medellín, que acompanha as buscas, afirma que há 25 mortos. Entre os passageiros havia 48 integrantes da delegação da Chapecoense, além de jornalistas e 3 convidados. Até agora, as informações oficiais sobre essa tragédia são essas. O aeroporto de Medellín divulgou um comunicado afirmando que pouco depois das 10 da noite, horário local, pouco depois da 1 da manhã em Brasília, a aeronave avisou que havia uma pane elétrica. O avião, então, fez um pouso de emergência a 30 quilômetros do aeroporto. As imagens da Defesa Civil colombiana mostram a aeronave bastante danificada. O local é de difícil acesso. As equipes de resgate chegaram a suspender as buscas. Alguns feridos começaram a chegar a 3 hospitais da região. O aeroporto de Medellín fala que até agora foram resgatados 6 sobreviventes, entre eles o lateral da Chapecoense, Alan Ruschel, e o goleiro Danilo. A primeira informação é de que Alan Ruschel vai ser operado. Essas são imagens do Facebook da Chapecoense e mostram a delegação do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, antes de embarcar. O Clube Atlético Nacional, adversário da Chapecoense, na final, lamentou a tragédia. A gente está vendo aqui, então, né, o lamento do time adversário. O jogo, obviamente, está cancelado, está suspenso. E foi aqui nessa região entre La Serra e Abel-Rural, que é uma região muito montanhosa. A queda aconteceu exatamente nessa região de difícil acesso. Agora chove muito por lá, as buscas estão difíceis. E foi bem no momento em que o avião se aproximava, já estava quase a 3 quilômetros da cabeceira para pousar no aeroporto José Maria Córdoba, que fica em Rio Negro, é perto da cidade de Medellín. Ontem à tarde, do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e havia 81 pessoas a bordo, 72 passageiros e 9 tripulantes. Entre os passageiros, toda a delegação da Chapecoense e também muitos jornalistas. Fez uma parada em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E aí perdeu o contato com a torre de controle. Isso foi por volta das 10h15 da noite, no horário da Colômbia, 1h15 da madrugada, pelo horário de Brasília. Infelizmente, o prefeito de Medellín, que acompanha as buscas, afirma que há 25 mortos. Entre os passageiros havia 48 integrantes da delegação da Chapecoense, além de jornalistas e 3 convidados. Até agora, as informações oficiais sobre essa tragédia são essas. O aeroporto de Medellín divulgou um comunicado afirmando que pouco depois das 10 da noite, horário local, pouco depois da 1 da manhã em Brasília, a aeronave avisou que havia uma pane elétrica. O avião, então, fez um pouso de emergência a 30 quilômetros do aeroporto. As imagens da Defesa Civil colombiana mostram a aeronave bastante danificada. O local é de difícil acesso. As equipes de resgate chegaram a suspender as buscas. Alguns feridos. A gente abre essa edição com as notícias sobre a queda do avião que levava a delegação da Chapecoense. É triste notícia que a gente vem acompanhando desde a madrugada. O time ia disputar amanhã a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional em Medellín, na Colômbia. Vamos dar uma olhada aqui primeiro, para a gente começar essa cobertura especial de hoje, triste cobertura aqui no Bom Dia Brasil, no trajeto desse avião. Olha, esse avião saiu